Fala, mamíferos e mamíferas, sejam bem-vindos ao canal. Como é que vocês estão hoje? Espero que bem. Espero que bem. Ó, da hora, né? E aí, pessoas, hoje a gente tem um tema que faz a gente parar para pensar. Parar para pensar. Bom, deixa eu me apresentar, sejam bem-vindos ao canal. Quem me conhece, tenha paciência. Quem não me conhece, eu sou o Dr. Rodrigo Otaviano, sou coach, sou antropósofo, clínico geral. E esse canal, esse meio de comunicação entre eu e os meus pacientes, amigos, é um meio que eu encontrei para poder deixar para vocês orientações gerais, né? Sobre as mais diversas coisas que eu acho que são importantes para a vida de todos vocês. Não é sempre que eu tenho o tempo necessário, que eu julgo necessário para falar tudo que uma pessoa precisa no momento de uma consulta. Então eu achei interessante fazer esse canal e passar todas essas orientações para as pessoas aqui e deixar aqui à disposição, né? Então é uma forma lícita, eu penso, de ajudar as pessoas, né? Esse canal também tem o seguinte objetivo: pedir a ajuda de vocês para vocês multiplicarem essa mensagem boa. Eu tenho tive um momento uma vez na vida que eu ouvi Martin Luther King. Ele fala uma coisa muito interessante: mais me preocupa o silêncio dos bons do que a gritaria dos maus, né? O barulho dos maus, né? Isso me deixou um pouco angustiado, né? Por eu não estar fazendo mais naquilo que eu acredito. Eu sou do bem, a minha mensagem é uma mensagem de amor, de paz para as pessoas. Eu não sou pastor, não sou padre, mas a mensagem de um médico que trabalha em favor do seu paciente é uma mensagem de paz e amor. Bem, peço para vocês curtirem aí, dar um joinha, compartilhar, coraçãozinho, aviãozinho. Pode fazer isso aí, pode mandar para quem você quiser. Manda, sobretudo, para as pessoas que você considera que são pessoas que precisam da mensagem de hoje, né? Para que a gente consiga passar essa mensagem do bem para as pessoas, né? Teve uma historinha uma vez muito bonita que também me chacoalhou também quando eu era pequeno ainda. A historinha do beija-flor, né? Que estava querendo apagar incêndio com uma gotinha de cada vez. Ele ia lá no lago, pegava uma gotinha para jogar no incêndio e o pessoal, pô, se liga. Você acha que você vai apagar incêndio de gota em gota? E ele falou, poxa, se todo mundo que está correndo estivesse fazendo a mesma coisa que eu, a nossa casa já estava salva. Entendeu? Então, convido vocês a trabalhar com o beija-flor aqui e me ajudar a levar essa mensagem. Certamente tem muita gente que precisa cuidar da saúde, mas acha que cuidar da saúde é tomar dipirona, acha que cuidar da saúde é tomar o seu AS, acha que cuidar da saúde é ir no médico, fazer de conta que faz exame, fazer de conta que se cuida e ficar tomando seus remédios e não está, na verdade, ajudando nada, né? Então, compartilhe. E além disso, quanto mais curtidas, quanto mais comentários vocês fizerem aí, mais relevância, mais importância o canal ganha. E significa que para mais pessoas essa boa mensagem vai ser passada. Então, conto com vocês para poder passar essa mensagem para frente, tá bom? Bom, hoje nosso tema é saúde sistêmica. Saúde sistêmica é uma coisa que às vezes até o próprio médico às vezes fica um pouco confuso quando eu falo que essa é uma doença sistêmica. A pessoa entende que é uma doença do corpo inteiro. Também mas o que eu ensino é que a doença, quando ela tem um comportamento sistêmico, não é somente o corpo. Existe um grande sistema bem maior do que o organismo
onde essa doença ela encontra causas e consequências para fora. É isso que eu queria trazer para vocês hoje. Trazer uma mensagenzinha resumida para vocês se alertarem para a seguinte mensagem. Cuida da saúde, o cuidado com a saúde não se resume aí no médico e tomar um remédio. Muito cuidado com isso. Vocês podem estar se enganando, na verdade. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, não estou dizendo que o remédio não é necessário, que o seu clínico geral não é necessário. Absolutamente não é essa a mensagem. Estou dizendo que existe muito a ser feito além de que ir no médico, entendeu? Certa vez estava fazendo uma live e um colega, para minha satisfação e a minha alegria, um colega médico perguntou para mim, mas como fazer uma pessoa mudar de hábito antes dele infartar, por exemplo? Cara, veja que eu estou falando de um colega cardiologista. Ele entende 200% mais do que eu de coração humano. Mas perceba que mesmo entendendo muito, tem muitas coisas que um excelente cardiologista não consegue chegar. Que é convencer uma pessoa que ele tem que fazer sua caminhada, que ele tem que fazer sua oração, que ele tem que comer menos sal, sabe? Então, assim, e é disso que eu vou falar hoje. Bem, eu queria que vocês imaginassem, assim, como se fosse um grande alvo, onde o target, que é aquele ponto central, tem uma doença crônica. Ou a sua saúde, ou qualquer doença crônica, ou a sua saúde. E eu queria que você pensasse em volta como se fosse um sistema solar, entende o que eu estou dizendo? O Sol no meio e todos os planetas orbitando em volta do Sol. É um sistema. Pensa que esse meio é a nossa saúde. E a nossa saúde depende de uma série de fatores que ficam orbitando a nossa vida. Então eu queria fazer para vocês algumas perguntas. Vocês acham, por exemplo, que a nossa vida espiritual pode interferir na nossa saúde, positiva ou negativamente? Eu digo que sim. Estatisticamente, uma vida espiritual ela pode interferir tanto positivamente quanto negativamente. Se você pensar, por exemplo, que pessoas que têm fé, elas internam menos e quando internam, elas internam menos tempo. Se você não sabia, guarda essa. Pessoas que têm fé, quando elas têm uma infecção hospitalar, elas conseguem se recuperar mais cedo. As pessoas que têm fé, elas têm mais de um sentimento que a gente chama de resignação, de esperança, de resiliência. Isso se reflete nos momentos com mais facilidade, nos momentos mais difíceis da vida, numa internação, numa cirurgia, num diagnóstico difícil, por exemplo. Então, de certa forma, uma relação. Quando eu falo vida espiritual, pessoal, eu não estou falando exatamente de religião, tá certo? Não estou falando a pessoa que tem fé, não estou falando de cristão, não estou falando de budista, não estou falando de evangélico, de católico, não estou falando de espírito, estou falando de uma pessoa que tem a capacidade de gerar uma intimidade com aquilo que ela considera sagrado para ela. Ela, portanto, passa a dar um significado diferente às coisas da vida. Então essa pessoa, ela consegue sim ter um comportamento diferente no momento de uma doença. E logicamente que a pessoa que tem radicalismos, por exemplo, religiosos, ela também tem uma grande tendência de ficar doente, sabe? Então, por exemplo, raciocínio de ideias, por exemplo, assim, como Deus mandou de graça, então Deus vai tirar de mim, sabe? Então, sabe, esse é um tipo de comportamento radical demais, polar demais. É uma vida espiritual, é uma relação espiritual, mas interfere negativamente na saúde, certo? Então, a vida espiritual é um fator que interfere na nossa saúde. A nossa mente, as nossas qualidades mentais interferem na nossa saúde? Certamente que sim, né? Pensa que você tem uma qualidade mental, por exemplo,
que você consegue, por exemplo, você tem uma capacidade de se colocar no lugar do outro. Isso é uma qualidade mental. Animais não têm mente, os animais têm cérebro. Nós também temos cérebro, mas eu digo mente. A mente busca paz, busca felicidade. O cérebro busca sobrevivência, adaptação ao ambiente. Então, as suas qualidades mentais interferem na sua vida? Certamente que sim. Certamente que sim. Quando você pensa no seu futuro, por exemplo, no meu futuro, eu quero morar no sítio, eu quero andar a cavalo, eu quero criar os meus netos, eu quero criar cachorro, eu quero, sei lá, ter uma escolinha de futebol, eu quero, sei lá, plantar um alimento, eu quero criar, sei lá, eu quero criar cavalo. Veja, para que você consiga realizar esses sonhos da sua idade madura, você precisa tomar certas atitudes hoje, entende? Então, se você teve a capacidade de pensar o que você quer para o futuro, você também tem que ter a coragem, a pessoa vai ter coragem de tomar certas decisões no dia de hoje. Isso inclui decisões sobre a própria saúde. Então, assim, de acordo com o que eu quero no futuro, eu tomo certas decisões hoje. Agora, pessoa que na mente ela não tem a menor preocupação, não enxerga o futuro, ela vive meio que como animal mesmo, sabe? Uma pessoa impulsiva, uma pessoa que só vê o dia de hoje, não poupa, come de tudo que dá na telha e tal. Essa pessoa ela tem realmente um futuro meio arriscado na sua saúde. Então, mostrando que essas qualidades mentais, elas sim interferem na nossa saúde, positivo ou negativamente. E aí você pode estender esse raciocínio a diversos outros pilares. Por exemplo, o intelectual. Veja que o intelectual é um pouco diferente do mental, né? Mente, eu estou dizendo de algo que, independente do que você estudou, né, dos livros que você leu, dos cursos que você fez, de que nível no meio acadêmico que você está, a pessoa tem um nível de sabedoria, né? Intelectual é uma outra coisa. O intelectual é aquela pessoa que tem conhecimentos. Veja, quando você tem conhecimento, você consegue interferir na sua saúde, perfeito? Então, se você sabe, por exemplo, que você deve comer menos açúcar e que o açúcar faz mal à sua saúde, você sabe disso intelectualmente, porque você estudou, você viu isso escrito ou na internet, ou num livro, ou como o médico falou, e você associou, você adquiriu esse conhecimento. Então, esse conhecimento ele tem grande capacidade de mudar o seu comportamento, suas decisões, as suas escolhas no dia a dia, né? Então, o intelectual. Agora, se você for ver, por exemplo, uma pessoa que intelectualmente desprivilegiada, se é que eu posso dizer esse termo, nem sei se existe. Poxa, uma pessoa, vou dar o exemplo de um paciente muito simples que eu encontrei certa vez, que ele, aos 12 anos de idade, ele cuidava dos bezerros do pai na fazenda. E ele via que o gado maior, eles comiam, além da ração e daqueles matinhos todos lá, os capins e tal, comiam também sal. E ele via, aos 12 anos de idade, ele via aquele animal gigante, forte, né? Ele achava que aquilo tinha a ver com sal. Então, intelectualmente, ele não tinha informação para entender que o sal é bom só para o boi, mas que não era bom para ele, mas ele comia achando que ele ia ficar forte, entendeu? Não preciso dizer que esse senhor, com 30 anos de idade, já era hipertenso severo, entendeu? De tanto sal que ele comia. Então é importante entender que esse pilar da vida intelectual, sim, interfere, seja negativamente, seja negativamente ou positivamente, interfere na nossa saúde. E o dinheiro? Sem hipocrisia. Você acha que o dinheiro também interfere na saúde? Claro que sim, você precisa de um remédio que o SUS não fornece. Poxa, você não tem dinheiro para comprar, você vai ficar sem remédio. Você vai comprar, você vai ter que pegar um remédio básico, que não é a indicação do médico. Você vai ter que pegar um medicamento mais básico no SUS. Certo?
Se você tem um dinheiro a mais, você pode pagar um médico que você escolhe. Você pode escolher um médico e pagar um médico que você gosta, que você confia, entende? Agora, se você não tem dinheiro, você tem que ir no posto e passar para o médico que está lá, entendeu? Então, claro que faz sentido. Uma outra coisa também, por exemplo, quando você tem uma alimentação mais saudável, geralmente ela é até de 20 a 40% mais cara. Então, a pessoa que não tem recurso financeiro, ela geralmente ela compra alimentos que são mais acessíveis, que são os piores, na verdade. Muito açúcar, refrigerante, pão, arroz branco. Na verdade, então, a vida financeira realmente interfere na nossa saúde. E o nosso trabalho? Você acha que interfere na nossa saúde? Certamente que sim. Se você, por exemplo, perguntar, por exemplo, a um guarda noturno se ele vive bem, ele vai falar coisa para você, por exemplo, como colesterol, como dor nas costas, como insônia, como pressão alta. Por quê? Porque ele dorme muito mal. Porque o sono durante o dia, de longe, é igual ao sono de uma noite bem dormida, né? Então, interfere. Médicos, por exemplo, vivem em média de 10 a 20 anos menos do que a população geral. Então, de fato, interfere na saúde, com certeza. Um outro pilar, por exemplo, é o conjugal. Você acha que o casamento, por exemplo, não pode interferir na sua saúde? Certamente que sim. Um casamento disfuncional leva a pessoa a brigar, ela fica tensa, não dorme, briga em casa, entendeu? Então, ela emocionalmente, ela fica extremamente afetada e acaba tendo um monte de doença, né? Ah, um casamento, vou te dar um outro exemplo agora, o contrário, assim, um casamento que não tem a ver com briga, vai. Casamento livre, paz e amor, cada um faz sexo com quem quer e tal. Então você imagina o que não traz de doença para dentro de casa, de HIV para baixo, entendeu? Então, causa doença? Claro que causa doença. Então, ao contrário, um casamento saudável é um casamento que traz saúde, um casamento que a gente dorme em paz, um casamento que a gente chega em casa com uma sensação gostosa de ser bem recebido, é completamente diferente, entendeu? Isso gera um estado emocional saudável, a pessoa vai dormir com pressão mais baixa, entende? Então ela come uma comida saudável, sabe assim? Então assim, isso passando pelo emocional, entenda que isso pode interferir tanto positivamente quanto negativamente na nossa saúde. Assim como a nossa família, seja a família dos nossos pais, seja a família dos nossos filhos, entendeu? Isso fortemente também passa pela questão emocional também, né? Se os nossos filhos têm problema, a gente fica mal. Se os nossos pais têm problema, a gente também fica mal, né? A gente não tem essa capacidade. Se tem essa capacidade da gente se blindar desses problemas, isso não é normal. Isso é né? Essa falta de afeição, essa falta de sentimento em relação a pessoas muito próximas, me faz pensar até em doenças psiquiátricas. Então, isso interfere. Vou te dar um exemplo. Eu trabalho ainda em finais de semana. E o Dia das Mães sempre cai no domingo, né? Então, todas as vezes que eu tive o azar de trabalhar num plantão de domingo, recebo quase sempre, com toda certeza, muitas mães com palpitação, com falta de ar, chorando, com dor de estômago, dor em tudo quanto é lugar. Por quê? Porque o filho está preso, o filho esqueceu, entendeu? Então, assim, para você entender a relação que existe entre os laços familiares e a nossa doença. Digo até que nem é essa questão de emocionalmente negativa. Mas, por exemplo, uma filha que cuida de um pai acamado em casa. Então, veja, ela não consegue dar conta de cuidar do pai acamado, cuidar do marido, cuidar dos filhos e cuidar de si mesma. Então veja que não é uma questão de um vínculo disfuncional, mas é uma questão de desgaste mesmo, proporcionado pela própria família. A pessoa se estressa dentro da família. Então veja como existem várias facetas que a gente precisa considerar quando a gente cuida de um paciente. Bom, assim como a alimentação, entenda que isso é um cuidado com o seu corpo.
Mas perceba que se você usa, por exemplo, produtos de má qualidade, por exemplo, pasta de dente, shampoo, sabonete, fio dental, sabe? Absorventes. É óbvio que se você usa produtos de qualidade, se você usa, você tem mais saúde. Se você não usa, você não tem saúde. Pensa só na boca. Pensa a pessoa que escova o dente e a pessoa que não escova o dente. Ponto. Só isso você já vai entender. Você já pode suplantar esse raciocínio para o resto do corpo. Né? Pessoa que tem higiene e que não tem higiene. Entende? Para você entender como que essas coisas, como que tem a ver cuidar do nosso corpo e não cuidar do nosso corpo. Isso interfere na nossa saúde, evidentemente. Evidentemente. O outro pilar, por exemplo, é o sono. E essa relação, ela é direta. Direta. Pessoas que dormem bem vivem melhor. Pessoas que dormem pouco vivem pior, vivem menos. Então, o sono é um dos fatores, na minha opinião, um dos mais principais fatores que interferem na nossa saúde. Vocês estão entendendo? Eu só cheguei na metade dos fatores. Exercício físico. Todo médico fala de exercício físico. Como é importante fazer atividade física. Vai ter gente que vai falar para mim, poxa, doutor, eu sou pedreiro, eu trabalho levantando massa de cimento todo dia nas costas. Vai ter gente que vai falar para mim, pô, doutor, eu sou carteiro, eu ando coletando, entregando carta o dia inteiro, todo dia na rua. Vai ter gente que vai falar para mim, mas eu tenho artrose, não consigo andar. E eu entendo, compreendo isso. Mas a pessoa que trabalha de pedreiro, certamente que se ela não trabalhasse, ela estaria pior. A questão é que quando ela trabalha usando a musculatura do corpo, ela está fazendo isso com um nível de consciência, de responsabilidade, que às vezes ela não encontra prazer nessa atividade. Entendeu? Então tem que trabalhar, tem que pagar suas contas, tem que fazer tudo, mas é importante fazer outro exercício. Entende? Até porque, se você for pensar, um pedreiro, vamos pensar no pedreiro. Um pedreiro, ele pega uma lata de tinta, faz uma força lascada, levanta e coloca no andaime. E ele faz isso, então ele é muito forte. Mas ele não faz alongamento. Então o músculo dele é muito forte, mas ele é muito curto. Isso deixa o pedreiro predisposto a fazer, por exemplo, lesões de articulação, tendinites, bursites e etc. Né? Ele vai jogar uma bola, ele vai fazer uma distensão muscular, porque na hora que ele estica a musculatura não está esticada, não está alongada. Entende? Então ele vai fazer uma lesão muscular, jogar uma bola, uma coisa boba, uma coisa simples. Aguenta um carro nas costas, mas ele vai jogar uma bola e faz um machucado na musculatura da coxa, por exemplo. Entende? A pessoa, por exemplo, um pedreiro que anda o dia inteiro, existe uma grande diferença. Andar com aquela bota, andar com um saco nas costas, andar tomando cuidado para não levar uma mordida de cachorro, para poder entregar todas as cartas com pressa, com meta para cumprir, é completamente diferente você colocar uma bermuda confortável, um tênis confortável, colocar um blues no ouvido e sair para poder fazer uma caminhada com prazer e tesão de fazer uma caminhada no lugar onde você quer. É completamente diferente. Já tive paciente exatamente assim, que é um entregador de carta que tinha pressão alta, eu não sabia. Aí eu falei para ele, você precisa andar. Ele me deu uma gargalhada do mal. Ele falou assim, doutor, você não sabe, eu sou correio, eu entrego as coisas, eu ando 8 horas por dia. Eu falei assim, então você vai andar mais uma, só que vai andar do jeito que eu te falar. E ele fez, a pressão dele melhorou. Porque existe um nível de consciência que interfere ali na caminhada e que não deixa essa caminhada ganhar todo o potencial de salutogênese que a gente faz, né? Que a gente chama, que é um poder do exercício de gerar saúde. A atividade física, ela tem uma grande capacidade de gerar saúde, mas se tiver prazer, tem muito mais saúde envolvida. O emocional, as nossas emoções, tem a capacidade, você tem vontade de dar risada, né? Tem capacidade de gerar doença? Eu digo, na minha opinião, esse é o principal fator que nos faz adoecer. Esse é o principal fator. E se a gente for analisar, depois eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui, para vocês entenderem que cada um desses fatores pode interferir não na saúde,
mas em outros fatores. Eu vou brincar depois com vocês. A relação que o meu paciente tem com a natureza pode interferir na sua saúde? Certamente que sim, tem até pesquisa falando isso, né? A pesquisa que eu li falava que a pessoa que simplesmente mora perto de parques ou que mora em ruas arborizadas, elas têm menos tendência de desenvolver doenças neurológicas. Entende? Pessoa que mora, por exemplo, numa esquina de duas avenidas de mão dupla, essa pessoa ela tem uma tendência de não viver uma vida tão saudável assim, entendeu? Né? Então, esse é um pilar que interfere, ok? E o lazer e o descanso? Bom, eu falei isso na hora, quando eu estava falando de atividade física, eu falei isso, né? O lazer é o fator para, especialmente para quem trabalha com o intelecto, que são os profissionais que não são trabalhadores braçais, não é o pedreiro, não é o pintor, não é o, sei lá, enfim, o artesão, o carregador, enfim, não é essa pessoa que eu estou falando, mas o lazer, sobretudo o lazer físico, é extremamente importante para a pessoa que trabalha mentalmente. Hoje, nessa vida acelerada que a gente tem, essa vida consciente, iluminada, toda a vida, a gente tem essa tendência de a gente trabalhar com consciência e descansar no computador. Trabalha no computador e descansa na televisão. É um descanso somente parcial, essa conta chega. Viu? Então o lazer é fundamental para fazer a manutenção da nossa saúde, sobretudo estresse. Alimentação, caraca, óbvio, né? Óbvio. A nossa alimentação interfere diretamente na nossa saúde. Comer bem interfere em tudo. Em tudo. Comer mal interfere em tudo. Esse fator talvez seja o fator que a gente não tenha tanta potência, tanta capacidade de controlar, que é a nossa herança genética. Mas isso é relativo. Eu vou explicar por quê. A gente herda a nossa genética. E ponto. E ponto. Porém, não significa que a gente vai obrigatoriamente herdar também as doenças que os nossos pais tiveram. Porque tudo depende do comportamento que eu tenho com a minha vida. Um exemplo. Digamos que eu tenha vô e vó, e o outro vó, e a outra vó, e pai e mãe, todo mundo é gordo, todo mundo é diabético, todo mundo é hipertenso, todo mundo é nervoso, todo mundo é, enfim, sedentário, todo mundo fuma, então, obviamente, todo mundo morre infartado. Porém, se eu tenho um irmão gêmeo, eu sou igual a todo mundo. Eu sou gordo, sou hipertenso, sou nervoso, sou sedentário, fumo, como, bebo, enfim, não durmo direito e tal. Mas o meu irmão gêmeo, não. Ele é diferente, ele resolveu ser diferente. Então ele gosta de correr, ele gosta de comer sua saladinha, entendeu? Ele medita, ele joga sua bola, ele não usa substâncias químicas no corpo, então ele se cuida muito mais. Obviamente, a saúde do meu irmão gêmeo vai ser muito melhor que a minha, apesar da carga genética dele que ser a mesma. Então, o fato de eu ter uma genética não significa que essa genética ela vai se manifestar. Depende do ambiente. O ambiente faz com que a minha genética se manifeste ou não. Então, se o meu ambiente é igual ao da minha família, eu vou acabar manifestando a doença igual à minha família. Mas se dentro do corpo dessa pessoa ela não tem um ambiente que tem na família, ela acaba não desenvolvendo a doença genética dos pais. Isso tem um pouco a ver com a nossa herança epigenética. O que é uma herança epigenética? A herança epigenética é aquilo que é uma herança, primeiro, é aquilo que a gente herda, mas que não é exatamente os genes. A gente herda comportamentos. Então, por exemplo, a gente herda valores, a gente herda
um jeito de falar, a gente herda o estilo de comida e a quantidade de comida que a gente come, né? A gente herda comportamentos de lazer em casa, né? Então, veja que eu estou falando de estilo de vida, né? A gente herda, a gente aprende a viver de certo jeito, com um certo estilo, que pode deixar a gente predisposto a certas doenças. Então, por exemplo, se eu sou italiano nervoso, como macarrão todo dia com coca, minha família faz isso. Então, veja, eu herdo a genética? Herdo, mas eu também herdo o comportamento. Então, eu acabo tendo certas doenças. E eu vejo que, às vezes, a gente entende só como coisas ruins, né? Mas eu vou te dar um exemplo. O trabalho, todo mundo sabe que o trabalho dignifica o homem. Nós fazemos parte de uma cultura em que o trabalho é um valor. Eu acho que, na verdade, eu acho que não tem nenhuma cultura que o trabalho não é um valor, né? Muito bem. A questão é que, dependendo de quando na vida dessa pessoa ela entendeu que o trabalho é um valor, ela tem um certo desequilíbrio. Então a pessoa pode, de repente, entender que aquilo é um valor e não se permitir descansar, por exemplo. Então essa pessoa trabalha todos os dias, o dia inteiro. E quando ela vai descansar, ela se sente mal. Ela se sente vagabunda. Ela se sente imprestável para alguma coisa. Obviamente que essa pessoa vai ter estresse. Entende? Então, veja que ela herda, isso não é genética, ela herda epigeneticamente o valor do trabalho. E dependendo do bom senso, da ausência do bom senso, na verdade, ela acaba criando no trabalho um vício de comportamento. E acaba gerando doença pela falta, pelo desequilíbrio, pela falta do descanso. Então, pessoal, olha como que isso é complexo. A quantidade, só para contar, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pilares que a gente tem como base para sustentar uma saúde. Muitas coisas podem influenciar na nossa saúde. Eu não vou comentar nessa, mas eu vou dar para você uma cena do próximo capítulo. Vamos pensar, vou escolher um aqui. Eu tô com um material aqui que eu não consegui compartilhar com vocês pelo celular, mas isso vai ser mais bem publicado para vocês depois. Pensa, vou dar um exemplo para vocês. Pensa no sono. Pensa no sono. Chegamos à conclusão de que quem dorme, eu mostrei para vocês que quem dorme bem tem mais saúde. Perfeito? Ok. Agora pensa, a pessoa que não dorme, ela consegue ter disposição, por exemplo, para jogar bola, por exemplo? Então ela também não tem lazer, ou menos lazer. A pessoa que não dorme, ela consegue ter um bom casamento? Em geral também não, né? Porque na hora que a mulher está dormindo, ele está trabalhando. E quando ele vem para casa para descansar, a mulher está acordada. Quer dizer que casamento que vocês estão passando igual avenida, né? Então ele também tem um prejuízo no casamento. Só mais um. Você acha que a pessoa que não dorme, ela tem um emocional bom ou ruim? Geralmente a pessoa que não dorme, ela geralmente é mal-humorada. Eu queria que você fizesse um paralelo com a criança. Lembra a criança? Criancinha que chega na hora de dormir, ela começa a ficar ranheta, ela começa a ficar birrenta. Aí você fala assim, belezinha, tá com sono, vamos dormir? Não quero dormir. Perceba que a criança, quando ela começa a perder aquela vitalidade, ela fica mal-humorada. E é assim que acontece com a pessoa que não dorme. Aí eu quero te mostrar o seguinte. A pessoa que não dorme, ela tem prejuízo na saúde? Sim, direto. Agora, não dormindo, ela vai ter menos lazer, colocando na outra mão aqui, ó. Ela tem menos lazer, menos tempo de relacionamento com o seu cônjuge, marido ou esposa, e ela vai ter menos, o que eu falei mesmo? Lazer, o emocional, ela fica mal-humorada, e tem um casamento disfuncional. Ora, se o casamento disfuncional prejudica a saúde, se a ausência de lazer prejudica a saúde, se o emocional prejudica a saúde, o sono, portanto, ele está diretamente prejudicando a saúde e indiretamente, através de outros pilares, também prejudicando a saúde. Então, você pensa como que isso é complexo, né?
O financeiro dá estresse, prejudica o casamento e prejudica o trabalho. A alimentação, que aumenta o peso, prejudica a atividade física, que prejudica o sono. Então, olha quanta coisa, né? Então, um pilar... E aí, qual que é a mensagem que eu quero passar para vocês? Você tem um monte de coisa para resolver. Tomar remédio vai resolver? Olha quanta coisa a gente tem que fazer. Mas a mensagem que eu quero passar para vocês é que basta que a gente se concentre no básico. No básico, mas em todos os pilares. Entendeu? Porque se você tiver um pouquinho mais de intimidade com aquilo que você considera sagrado, e também que você tenha uma boa qualidade mental, que você entenda a importância de você buscar paz, de você meditar, de você ser compassivo com a pessoa que sofre do seu lado. Se você estudar, se você poupar um pouquinho de dinheiro, se você se posicionar melhor no seu trabalho, se você cuidar melhor da sua esposa, do seu marido, de você ter um tempinho para você brincar com seus filhos e perguntar, tá tudo bem, tá tudo certo, como é que você tá? De você poder escovar seu dente 2, 3 vezes ao dia, passar fio dental, de você dormir 8 horas por dia. Veja que são pequenas coisas básicas, pequenas coisas em todos os pilares da vida. O potencial disso gerar saúde é muito maior e você vai economizar muito mais dinheiro, tempo, estresse, etc. Básico. Esse é o cuidado básico que todo mundo deveria ter. Porque se você tem toda uma vida disfuncional, e você resolve consertar isso só com remédio, você vai ter que tomar muito remédio, gastar muito dinheiro para você conseguir melhorar ainda parcialmente, porque você não vai melhorar totalmente. Meus queridos, é isso aí. O que vocês acharam do tema? Não esqueçam de compartilhar esse tema com as pessoas que você gosta. Não basta fazer caminhada, tem que caminhar e perder peso. Não basta tomar remédio, tem que tomar remédio, tem que cortar o açúcar. Não basta meditar, mas tem que meditar e tem que dormir bem. Não basta você se dar bem com a sua esposa, entendeu? Esse bem-estar tem que ser refletido, tem que ser transbordado no trabalho. Então, pessoal, cuidar da vida, cuidar da saúde, cuidar da sua saúde, significa cuidar da vida. Cuidar da vida. E quando você cuida da vida, a potência de você melhorar a sua saúde é muito maior. Muito maior. Agora, se você está muito preocupado, por exemplo, com trabalho, só trabalho, e você acaba sacrificando casamento, sacrifica a vida com os filhos, sacrifica a sua alimentação, sacrifica o seu sono, sacrifica o seu futebol, o seu lazer, sacrifica o convívio com a sua mãe e com o seu pai, sacrifica a sua saúde. Veja, você acha sinceramente que uma vida disfuncional dessa vai te ajudar no trabalho? Meu amigo. Pense melhor. Ah, doutor, mas trabalho não. Eu tô bem tranquilo com o trabalho. Eu acho que tá tudo bem. E então, ok. Uai. Mas eu tenho depressão. Depressão é uma doença crônica. Ah, eu fui tantas vezes pro médico, né? Tomei tanto remédio. Eu sempre pergunto assim, o que você fez? Então, tomei remédio. E fui no psicólogo. E tomei remédio. Eu falei, não, tô falando de tomar remédio. O que você fez? Ah, você tá falando de exercício? Não, eu tô falando de exercício, de comportamento, de dormir, de transar, de se divertir. Não, enfim, então. Entendeu? Então, assim, um pouquinho de vida espiritual, um pouquinho de intimidade,
um pouquinho de estudo, um pouquinho de compaixão, um pouquinho de meditação, um pouquinho de remédio, um pouquinho de psiquiatra, um pouquinho de psicólogo, um pouquinho de convívio com os pais, um pouquinho de convívio, mudar um pouquinho de comportamento aqui, aí talvez você tenha uma grande chance de não ter mais depressão. Vira a roda. Vira a roda. Se você tem uma pessoa que tem esse problema e que vive enrolando a sua saúde, né? É meio vitimista, meio coitadista, sabe assim? E que vive no médico e tomando um monte de remédio, mas você vê que ele não faz uma caminhada, né? Vê que ele não para de beber, vê que ele não dorme direito, vive se sabotando e deixando para amanhã, essas coisas. Manda esse vídeo. Não gosta de tomar remédio? Ok, não tem problema. Mas tá, então o que você fez para que não precise então tomar medicamento? Ah, eu sou hipertenso, não quero tomar remédio. Tudo bem. Você perdeu peso, você meditou, fez a sua caminhada, dormiu bem? Não? Então vai ter que tomar remédio. Senão isso é um suicídio crônico. Pessoal, manda essa mensagem então para as pessoas que você ama, que você considera, que você entende, que tenha esse comportamento para melhorar. E ajuda o canal a ganhar essa relevância na internet. Mande suas dúvidas, a gente vai conversando. Grande prazer ter vocês aqui. Um abraço.